Toda vez que você digita uma pergunta em um sistema de IA e vê o texto aparecer na tela, um prédio do tamanho de um galpão em algum lugar aumenta a carga elétrica nas fileiras de processadores montados dentro de racks de servidores de metal. Dentro desse prédio, processadores gráficos e chips de alta densidade ficam em placas de circuito sob iluminação industrial brilhante, enquanto ventoinhas de resfriamento giram a toda velocidade para afastar o calor dos componentes que consomem centenas de watts cada. Fontes de alimentação montadas em cada rack convertem a corrente de alta voltagem de entrada nas tensões mais baixas e precisas exigidas pelos chips, e os switches de rede piscam enquanto cabos de fibra óptica movem dados entre milhares de máquinas. Se a eletricidade que alimenta esses racks parar, mesmo que brevemente, as ventoinhas param, os processadores congelam no meio do cálculo e qualquer computação em andamento deve ser reiniciada. Essa necessidade de energia contínua e ininterrupta é a razão pela qual alguns operadores agora constroem data centers que geram e controlam toda a sua eletricidade dentro do mesmo espaço cercado que os servidores. Por décadas, a maioria dos data centers se conectava às redes elétricas regionais, através de subestações repletas de transformadores, disjuntores e equipamentos de manobra com estrutura de aço. Linhas de transmissão robustas traziam energia de usinas distantes para bancos de transformadores que reduziam a voltagem antes de alimentar os corredores de servidores. Quando a demanda computacional aumentava, os operadores da rede ajustavam a produção nas usinas remotas, enquanto medidores e reguladores de voltagem mantinham a frequência estável dentro do edifício. Essa configuração funciona quando já existe capacidade de rede suficiente perto do local de construção, e a subestação pode suportar uma nova carga. A dificuldade surge quando uma empresa quer instalar centenas de megawatts de equipamento de computação em um local onde a subestação mais próxima não consegue fornecer essa carga por vários anos. Um data center de IA moderno pode precisar de 150 a 500 megawatts de energia contínua, e algumas instalações planejadas almejam 1 gigawatt ou mais. 1 megawatt pode abastecer centenas de casas, então um local de 500 megawatts consome eletricidade comparável à de uma cidade de médio porte. Fornecer essa carga através da rede elétrica significa construir bancos de transformadores maiores, reforçar torres de transmissão e expandir pátios de manobra cheios de barramentos isolados e disjuntores de alta tensão. Cada etapa envolve equipes de construção, guindastes pesados e longos prazos de fabricação para equipamentos elétricos personalizados. Por favor, se inscreva. Para evitar a espera por essas atualizações da rede, alguns operadores constroem sistemas de geração de energia no local, diretamente ao lado dos containers de servidores. Em Memphis, em 2024, equipes instalaram geradores de turbina a gás montados em caminhões em bases de concreto, preparadas ao lado de um cluster de supercomputadores, contendo cerca de 100 mil processadores gráficos de alta performance. A concessionária local só conseguia fornecer uma pequena fração da carga necessária. Então, os trabalhadores conectaram as turbinas a subestações móveis e painéis de distribuição e direcionaram o combustível de linhas de gás natural existentes sob o local. Em poucas semanas, as turbinas estavam fornecendo mais de 100 megawatts de energia para os racks dentro dos edifícios adjacentes. A instalação de computação e a usina de energia operavam dentro do mesmo perímetro cercado. Cada turbina a gás, mesmo grandona, cabe num caminhão de carga pesada. Mas lá dentro da carcaça de metal, uma câmara de combustão mistura gás natural comprimido com ar e faz girar um eixo de turbina conectado a um gerador. O eixo giratório produz corrente alternada que flui por painéis de controle sincronizados. Ali, várias saídas das turbinas se juntam num sistema de distribuição único. Cabos de cobre parrudos levam essa corrente para os transformadores e depois para os painéis de energia internos do data center. Chaminés de exaustão se erguem sobre o terreno e equipamentos de tratamento catalítico ficam logo depois para processar o fluxo de exaustão antes que ele saia do local. Todos esses componentes ficam à vista dos prédios de servidores que eles alimentam.
Grandes sistemas de bateria geralmente ficam ao lado das turbinas em fileiras de compartimentos do tamanho de contêineres. Dentro de cada compartimento, módulos de células de lítio se conectam a inversores que convertem a corrente contínua armazenada em corrente alternada estável. Operadores monitoram telas de controle montadas em painéis elétricos que exibem o estado de carga, taxa de descarga e frequência do sistema em tempo real. Quando milhares de processadores iniciam um grande treinamento e a carga elétrica aumenta em segundos, o banco de baterias injeta energia instantaneamente, enquanto as turbinas aumentam sua produção mecânica. Depois que as turbinas atingem a nova carga estável, as baterias recarregam e voltam ao modo de espera, prontas para o próximo pico. Alguns operadores optam por células de combustível em vez de turbinas a combustão para fornecer energia no local. Dentro de um módulo de célula de combustível de óxido sólido, o gás natural flui através de camadas cerâmicas onde uma reação eletroquímica gera eletricidade diretamente, sem a necessidade de girar o eixo de uma turbina. A energia elétrica gerada passa por equipamentos de condicionamento e chega a um quadro de distribuição que conecta os conjuntos de células de combustível às cargas dos servidores. Como as células de combustível produzem uma saída estável sem grandes flutuações mecânicas, a capacidade da bateria necessária para estabilizar a voltagem pode ser menor. Blocos modulares de células de combustível podem ser instalados em fundações preparadas e conectados em paralelo, à medida que a demanda computacional cresce. Instalar uma usina de energia particular dentro do pátio de um data center exige um capital que se torna visível em equipamentos que cobrem grandes áreas da propriedade. Carcaças de turbinas, módulos de células de combustível, compartimentos de bateria, bancos de transformadores, radiadores de resfriamento e gabinetes de distribuição, todos instalados sobre fundações de concreto e conectados por conduítes de cabos subterrâneos. Uma instalação de 300 megawatts pode exigir centenas de milhões de dólares em equipamentos de geração antes de considerar gasodutos, sistemas de combate a incêndio e instalações de manutenção. Diante dessa despesa, os operadores comparam o custo e o cronograma de garantir uma conexão à rede, que também pode exigir grandes atualizações de subestações. A decisão muitas vezes depende se a disponibilidade imediata de energia supera o longo ciclo de aquisição da expansão da rede. As restrições de fabricação são visíveis nas fábricas que produzem pás de turbinas, rotores de geradores e núcleos de grandes transformadores. As turbinas a gás dependem de ligas de alta temperatura e usinagem de precisão que exigem linhas de produção especializadas e longos prazos de entrega. Grandes transformadores contêm enormes núcleos de aço e enrolamentos de cobre feitos sob encomenda e transportados em veículos pesados. Quando vários grandes projetos fazem pedidos ao mesmo tempo, os slots de produção se esgotam e as datas de entrega são adiadas. As empresas devem comprometer o financiamento cedo e agendar a construção em torno da chegada de equipamentos que não podem ser adquiridos rapidamente. As falhas em uma instalação isolada da rede são monitoradas por painéis de controle dentro das salas elétricas, onde medidores de carga e indicadores de alarme exibem o status do sistema. Se uma turbina para de funcionar devido a um problema mecânico, as unidades restantes devem imediatamente conduzir mais corrente através do sistema de manobra. Se vários geradores pararem devido a uma interrupção no fornecimento de combustível, o sistema de baterias descarrega rapidamente, enquanto os operadores tentam reiniciar o equipamento. Sem uma rede externa mais ampla para fornecer energia de backup, o local pode precisar desligar racks de servidores não críticos para evitar um blackout total. Para reduzir esse risco, os operadores frequentemente instalam mais capacidade de geração do que a carga de pico esperada exige, para que falhas em unidades individuais não se espalhem por toda a instalação. A dimensão dessa abordagem fica clara quando consideramos os sites de computação de nível gigawatt. Um data center de 1 gigawatt exige uma capacidade de geração
comparável à de uma pequena usina de energia, juntamente com extensos gasodutos de combustível e amplos pátios de equipamentos repletos de motores ou turbinas operando em paralelo. Centenas de unidades geradoras podem ser sincronizadas através de complexos painéis de controle e softwares de gerenciamento para fornecer corrente estável a milhares de racks. Cada fileira adicional de servidores dentro do salão exige a expansão correspondente de hardware de geração, armazenamento e refrigeração fora do edifício. À medida que as cargas de computação continuam a aumentar, os operadores estão, na prática, construindo estações de energia industriais compactas ao lado de seus clusters de processadores. E a confiabilidade dessas máquinas rigidamente integradas determinará o quão longe esse modelo off-grid pode escalar. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.